Esse experimento tem como objetivo a realização de ensaios para atestarem a qualidade da solda, visando encontrar possíveis defeitos. Destes ensaios, podemos dizer que não afetaremos o material de forma irredutível, ou seja, são ensaios de natureza não destrutiva. Um destes é o ensaio de partículas magnéticas. O ensaio por partículas magnéticas é utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Pode ser aplicado tanto em peças acabadas quanto em peças semi-acabadas e durante as etapas de fabricação. No experimento em questão foi utilizada a técnica de Yock. A técnica de Yock consiste em magnetizar a peça de estudo por meio da geração de uma corrente elétrica que tanto pode passar por dentro da peça, que faz parte do circuito do equipamento de magnetização, quanto por fora dela, por meio de um eletroímã que é composto por uma bobina. Na região magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, ou seja, a falta de continuidade das propriedades magnéticas do material, irão causar um campo de fuga do fluxo magnético. A aplicação das partículas ferromagnéticas provoca a aglomeração destas nos campos de fuga, uma vez que serão por eles atraídos devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração indicará o contorno de campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e extensão da descontinuidade. Este método gera um campo magnético longitudinal à peça, ou seja, um campo magnético paralelo à linha imaginária que une as duas pernas de Yock, e, portanto, somente descontinuidades perpendiculares ao campo que poderão ser identificadas. Dito isso, foi colocado sob a peça o pó de partículas magnéticas, e por conseguinte, a mesma foi magnetizada pelo aparelho de Yock. Com a aplicação de pequenos sopros, foi retirado o excesso de pó sob a peça, e onde havia descontinuidade por consequência da formação de campo de fuga magnética, as partículas ficaram acumuladas e conseguimos identificar as falhas. Então, foi medido o comprimento dessas descontinuidades. Outro método não destrutivo utilizado foi o de ultrassom, muito utilizado para medir espessuras e inspecionar juntas soldadas. O teste ultrassônico de materiais é feito com o uso de ondas mecânicas ou acústicas colocadas no meio em inspeção. A onda sônica, ao percorrer material qualquer, sofre uma trajetória, efeitos de dispersão e absorção que resultam na redução da sua energia. Os resultados dos efeitos de dispersão e absorção, quando somados, resultam na atenuação sônica. O método básico para a emissão dessas ondas sônicas são por cristais piezoelétricos e transdutores. O transdutor, também chamado de cabeçote, é formado pelos cristais, pelos eletrodos e pela carcaça externa. Um transdutor emite um impulso ultrassônico que atravessa o material e reflete nas interfaces, originando o eco. O eco retorna ao transdutor e gera o sinal elétrico correspondente. Os cristais piezoelétricos se deformam ao ser polarizado. Da mesma forma, ao ser deformado, gera uma polarização. Ao impormos uma polarização cíclica com determinada frequência, o cristal se deforma nesta frequência, gerando uma onda mecânica. Esta onda mecânica possui uma frequência maior que nossa capacidade de audição, por isso é chamada de ultrassom. Para a calibração do equipamento, foi usada uma chapa de espessura conhecida e então ajustado o primeiro comprimento de onda para a mesma espessura, sendo esse o primeiro eco. Em um dos experimentos, foi utilizado um tubo e foi medido o mesmo. Foi tentado detectar a falta de penetração na raiz ao longo do diâmetro do tubo.